Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma entrevista do Colégio Objetivo, sempre compartilhando um conteúdo novo, inédito para você. Bom, a gente sabe que nesse mundo globalizado, né? Se você quiser expor suas ideias para outras pessoas internacionalmente, você quiser se comunicar, você tem que saber falar inglês. O idioma universal, né, conhecido internacionalmente, é o mais comum, que é o inglês. Então, o assunto de hoje é a língua inglesa abrindo caminhos para a informação. Nós vamos conversar com a professora Elaine Perrone Evangelista, ela que é coordenadora de inglês do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Muito obrigada pela sua participação aqui, professora. Eu que agradeço o convite. Olá a todos. É um prazer sempre poder conversar sobre a língua inglesa, que realmente é a minha paixão há muitos anos. Que a gente fala, né, a língua inglesa como segundo idioma. Hoje em dia, né, a importância é tão grande, mas tão grande de saber falar inglês, que a gente já pensa num terceiro idioma. Você sabe falar inglês e português, já é normal. Agora, vai pensar em outra coisa, em inglês, em espanhol, o que você quiser, mas inglês faz parte já da educação. Até o nosso tema, né? A língua inglesa pode abrir caminhos para a informação. O que você quis dizer com isso? É essa abertura mesmo para o mundo? Sem dúvida. Hoje em dia, as pessoas passam boa parte do dia com seus gadgets na mão, celular, tablets e afins, muitas vezes just for fun, mas inúmeras vezes procurando informações. Então, por que não fazê-la na língua original, de onde ela veio, né? Então, a ideia de que você possa ter uma abertura cada vez maior dos seus horizontes de informações e de conhecimento, especificamente a gente está falando de informação, mas os dois caminham lado a lado, é claro, e como você disse, né, o inglês não é mais aquela língua que as pessoas têm que correr atrás. Ela já devia estar andando conosco há um certo tempo. E vamos para a terceira daqui a um tempo. Então, a ideia é essa, que ela abre caminhos, sim, e ela abre caminhos, muitas vezes, para informações mais fidedignas, mais próximas da realidade, eu acho. Assim, dando como exemplo, né, hoje a gente tem que até tomar cuidado, né, Elaine? Porque nós estamos praticamente falando inglês em tudo, né? Todos os termos, até lockdown, faz um download, tudo, Sim, com tudo, certeza. sale, save the date, quer dizer, a gente faz parte da nossa vida, né, o inglês. Sim, com certeza, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, da vida dos nossos alunos, já que no meu caso, principalmente, meu maior ambiente de utilização do idioma é a escola. Então, assim, é o dia a dia, eles utilizam o tempo todo, eles nem percebem. E eu, como eu brinquei, eu falo com eles, né? Vocês querem que esses gadgets, não sei o quê. Eles podem não pensar no que eu estou falando, mas eles sabem que eu estou falando do que eles têm na mão, daquele aparelhinho que eles têm na mão. Então, a ideia de você falar o inglês misturado com o português, que em alguns aspectos nem é tão bem visto, by the way, mas a gente usa muito e eles também faz parte da vida das pessoas, assim, desde o lockdown, pelo qual nós passamos um tempo, já foi, amém, e até o dia a dia, vamos fazer download de um programa, então vai, go, yes, né? Quando você está tentando, é automático, coisas assim são automáticas. Não, aplicativo, tudo. Nós vivemos hoje de uma forma principalmente tecnológica, né? Tudo que a gente tem acesso, a tecnologia, tudo em inglês. Então, eu acho que é uma conscientização, independente do que a gente vai falar, de que é uma língua necessária. É Sem realmente dúvida. a pessoa que não sabe inglês, nem o mínimo de inglês, ela está muitas vezes analfabeta, perdão, eu estou sendo dura, mas analfabeta no sentido do mundo que nós estamos vivendo, não é analfabeta, Sem é dúvida. do mundo, né? Esses termos todos eles fazem parte. Quem hoje não fala assim, está tendo uma live? Qualquer pessoa fala que está tendo uma live. Ai, teve lockdown. Todo mundo fala. Olha, entrou em sale. Quer dizer, estou citando algumas coisas, né? Por conta da tecnologia. Então, a gente pode dizer que no mundo globalizado, o inglês é o idioma mais importante? Olha, eu tenho até um certo receio dessa palavra, dessa expressão, dessa palavra mais importante, mas eu não tenho medo nenhum em dizer que ele definitivamente é o mais utilizado, é o mais útil, é o que nós mais precisamos, que faz parte do nosso dia a dia. Então, tem algumas coisas muito concretas que eu converso muito com o aluno nesse sentido, que é realmente o dia a dia. Você está assistindo a um filme e você
claro que você, se puder, e, enfim, cada vez mais os alunos podem, mais cedo, assistir no original, para que você não seja enganado pela tradução. Inúmeras vezes essas traduções não estão realmente adequadas. E eu fico assim, super proud dos meus alunos, quando eles falam, Teacher, você assistiu tal coisa? Falaram desse jeito. É muito importante que eles estejam muito ligados, que as pessoas, de maneira geral, estejam muito ligadas nisso, porque você tem isso no campo da economia, da política, do entretenimento. Eu sempre volto bastante para o entretenimento, porque o meu público, especialmente, é muito jovem, né? Pré-adolescente, adolescente, então eles gostam muito de filmes e de séries, e eles querem ouvir, eles querem saber, ainda que seja para saber uma bobagemzinha outra aqui, mas eles querem saber como é que é a tradução. Então, sem dúvida, eu ouso dizer que é a mais importante, sim, e em coisas assim que você talvez nem prestasse atenção tanto, mas que algumas pessoas percebem, e aí eu posso dar um exemplo assim muito perto. Outro dia eu estava assistindo a transmissão do FIFA The Best, né, 2022, e a tradução era óbvio, tradução ao vivo, jamais, isso é uma crítica ao tradutor, né? A interpretação, a tradução ao vivo é muito difícil, é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Mas em muitos momentos, ele ou ela, porque era mais uma pessoa, né? A gente percebe, deixam uns pedaços, não que ele tenha feito erros ou ela tenha cometido erros, não, mas deixava partes da fala, até pela velocidade. Sim. Então, né? Quem tem o ouvido acostumado foi percebendo, foi ouvindo, e isso eu comentei com o pessoal na escola e tudo mais. É a parte do esporte, então tudo está ligado, tudo está ligado. É a linguagem de uma entrega de um prêmio esportivo, mas era em inglês. E sai na frente, né? É bom você ter colocado, porque dois pontos da sua fala. Primeiro é o super proud, quer dizer, quando você coloca super proud, você está. Eu não sei se os jovens também já estão acrescentando o inglês com o português, e isso virou já uma forma de falar. E a outra coisa é que, quando você entende melhor, você sabe o inglês, você já está a 10 passos à frente de quem não sabe, no sentido de pegar um conteúdo genuíno, né, Elaine? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu estava com os meus filhos por perto, e eu comentando com eles, assim, é um dó que eles tenham perdido tantos adjetivos para essas pessoas. Por exemplo, falando de atletas assim, num nível altíssimo de adjetivos, de qualidades, eles acabam traduzindo como, é o melhor do mundo, é o maior do mundo, and that's all. Sabe algumas coisas? Faltaram palavras na tradução, faltaram adjetivos, mas enfim, é que faltaram. Para quem eles resumem. Não tem como. Então, o bom mesmo é ouvir ao vivo, é ouvir e perceber. E, professora, qual que é a melhor época para começar a aprender inglês? Olha, eu tenho estudado tanto isso há tantos anos, e aí outro dia eu me deparei com um texto que falava que o MIT indica que o início de uma língua estrangeira se deu aos 10 anos de idade, coisa que até então ninguém tinha ouvido, pelo menos eu não tinha ouvido, e olha que eu já li bastante a respeito. Eu, particularmente, como educadora há mais de 30 anos, eu indico o mais rápido possível, o mais cedo possível. Quanto mais cedo, eu não digo não só a questão da escola, a questão do estudo, a questão de um curso, mas a questão da exposição adequada a um segundo idioma, a uma segunda língua, a uma língua estrangeira. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo eles acostumarem o ouvido, mais aquilo faz parte da vida deles. E você falou que eu misturei agora, eles também misturam, sim. Super Quanto mais proud. jovens... eu falo que eu sou super proud dos meus pequenininhos, mas eles misturam também, eles estão no meio de uma frase, eles tropeçam, eles falam assim, um sorry que vem do nada, é uma coisa muito legal de ouvir. Então, aos pouquinhos, mas eles estão expostos desde muito cedo. Os nossos alunos estão expostos desde muito cedo. Então, eu diria que, assim, talvez o ensinar formalmente não possa ser tão cedo, para que eles não tenham aí talvez uma confusão ou uma mescla com o idioma, com a língua mãe, mas que eles sejam expostos a coisas boas, de bom nível, numa língua estrangeira desde muito cedo. Que eles acostumem-se desde começar a ouvir, repetir algumas coisas. Até por conta da tecnologia, né, que hoje em dia a babá eletrônica muitas vezes é o celular e é uma musiquinha em inglês, porque o cérebro da criança ele já começa a se adaptar e é uma esponjinha muito cedo, né? Porque eu coloquei minha filha no primário não, é infantil, como chama hoje? Quando ela 4, começou, 5 aninhos? ela começou com 4 anos, 5 anos, quer dizer,
Hoje, quando ela fala fluente e lê fluente e escreve fluente, eu acho que também é por ter começado cedo. Eu, por exemplo, eu aprendi inglês muito cedo, mas quando eu fui fazer a Copa do Mundo na França, eu resolvi aprender francês. Então, eu fui correndo mais velha, aprender francês. Tudo que eu tudo que eu aprendi de francês tarde, eu não guardo, não guardei. Então, eu não sei se quanto mais cedo melhor, não é? Justamente para fixar na memória. Com certeza, quanto mais cedo melhor, quanto mais você aprende com menos dificuldades e menos comparações. Certeza que quando você foi aprender o francês, o seu francês era comparado, ainda que mentalmente, e não é que você estava pensando nisso, inconscientemente você comparava o inglês com o francês, que já faz parte do seu subconsciente. Isso é muito comum, muito, muito comum. Tanto que uma terceira língua acaba ficando mais difícil, porque a gente acaba aprendendo depois da segunda, normalmente. Então, essa dificuldade tem a ver com a comparação. Você já tem a dificuldade da comparação do inglês com a sua língua mãe, no nosso caso, o português. Então, você se propõe a aprender espanhol ou francês ou qualquer outra língua latina. E aí você volta para o português, o inglês está no meio do caminho. Todas elas cabem. Eu falo para eles que todas elas cabem, mas você precisa realmente estudar muito, ler muito e ficar. Eles cantam, por exemplo, em espanhol. Os adolescentes cantam em espanhol. Porque tem cantores que eles gostam e eles cantam em espanhol. Ainda que eles não saibam o que eles estão dizendo muitas vezes, eles cantam em espanhol. E aí chega o Enem. E aí eles falam para mim, eu vou prestar espanhol. E eu digo porque pode escolher, né? Né? E tá. Você pode fazer a opção em inglês e espanhol. Tá. Eu falo para eles, não faça isso. Porque senão você pode, de verdade, ter problemas. Você não é uma língua com a qual você convive. Você acha que parece com o português e só acha. Se você não faça isso, o inglês você convive com ela diariamente. Você já leu milhares de textos até chegar num vestibular. Então, quanto mais cedo você, como você diz da sua filha, começa a ler, começa a ouvir, mais tranquilo é. E guarda, né? É o que a gente está falando, né? Que já tem um bom tempo que crianças e adolescentes são expostos, a gente já falou aqui, desde muito cedo à língua inglesa, e é exatamente isso que você está falando, se isso ajuda ou não no aprendizado, no sentido de poder causar algum ruído no aprendizado, quer dizer, alguma confusão pode acontecer ou não? Olha, sim, né? Até como assim? Sim. Porque você aprende a falar e você acha que você vai escrever da maneira que você fala. Em português também. Então, quando nós conversamos e falamos de maneira correta, bonitinha, a gente espera que a pessoa escreva da mesma forma. O inglês é a mesma coisa. Eles aprendem a falar, eles ouvem e eles começam ouvindo em filmes, em séries, em letras de música, e eles acham que aquilo é a reprodução do que é o correto gramaticalmente, formalmente, o que eles vão precisar um dia para um exame, para uma carta, para um vestibular. Então, a gente sempre diz a eles que é maravilhoso toda essa bagagem que eles têm aí. Só que tem momentos e momentos. A fala não reproduz a escrita e vice-versa. Então, a gente tem que trabalhar os dois aspectos. O inglês formal e o inglês coloquial, como nós temos no português e qualquer outro idioma. Então, esse é muito legal. Eles têm muita bagagem. A gente só dá uma refinada. Em alguns momentos, eles falam, I'm gonna... Aí eu viro para eles, então, conversando comigo, ok, you're gonna somewhere. Numa prova, num exame, you're not gonna anywhere. Sabe essas coisas aí? Você tem que saber que algumas palavras, alguns termos, você não pode usar em uma carta, em um exame, em um texto mais formal. Isso faz parte. Esse ruidinho a gente vai aparando aos poucos. Mas tem sim. Professora, e quando que os alunos começam a estudar inglês em outros países? Então, é muito, muito, muito diferente, assim, muito variado, né? Na Europa, de maneira geral, desde muito pequeno, né? Eles são expostos também à língua inglesa desde muito pequeno. Países da América Latina, enfim, alguns dados, eu não vou dar nem números e valores, porque eu não sei exatamente os dados, as datas, mas é um número bem próximo do que o Brasil espera, que seja no fundamental, no mínimo, no fundamental 2, né? Se bem que muitas escolas, grande parte das escolas, já estão no fundamental 1 com inglês, ainda que poucas vezes, mas você começa, mas varia demais. A Europa começa mais cedo, a Ásia acho que começa praticamente do berço. Agora, América do Sul, América Latina, demora um pouco mais.
Quando você diz que a Ásia começa no berço, a gente tem que prestar atenção, né? Né? Porque, assim, quando a gente fala da Ásia, a gente imagina japonês, chinês, coreano, né? Que parece que eles nasceram já com o inglês como segunda língua. E, de maneira geral, as escolas deles realmente reforçam bastante o inglês desde muito cedinho, mas eles deixam muito claro que é uma língua estrangeira, não é uma segunda língua. Então, Porque você disse que pode confundir, né? É pode, isso? Quando pode. aprende junto, por exemplo, às vezes eu vejo, tenho amigos que moram. Quando você mora na Europa, tem uma mistura ali, né? Bagunça. Vamos Sim, para mais perto, vamos para Miami. Miami é uma mistura de idiomas, né? Que tem gente de todos os lugares. Então, as crianças vão para a escola, elas falam com espanhol, elas falam com indiano, elas falam. É uma coisa impressionante. Então, isso na cabeça da criança. Quanto mais cedo, melhor, e aí depois você vai organizando, ou não? Esse monte de informação não é bom. eu acredito muito que quanto mais cedo a exposição, melhor. Quanto mais cedo eles forem expostos a qualquer informação, claro que adequada à idade, sempre adequada à idade, é melhor. Agora, que com o tempo eles vão conseguindo. Aí eu tinha um professor na faculdade que falava guardar nas caixinhas os compartimentos do cérebro. Então, você guarda os outros idiomas que você aprende, as outras literaturas que você aprende, você vai guardando em compartimentos. E isso sim, à medida que a pessoa amadurece, cresce, estuda, vai puxando a gaveta que mais tem interesse ou mais tem facilidade. E eu acho que com a criança, com o adolescente, funciona dessa forma. Ele vai adquirindo, você disse agora há pouco, a esponjinha, né? Ele vai adquirindo, ele vai ouvindo, ele vai aprendendo, ele vai curtindo. E conforme ele vai crescendo, amadurecendo, a gente começa a dividir nas gavetinhas dele e dá certo. Dá certo, sem dúvida dá certo. Para a grande maioria, porque nada é unânime, claro. E como é o objetivo? Qual que é a relação do objetivo com o inglês? Como é que vocês trabalham? Então, as nossas crianças estão, como você disse, da sua filhinha, né? Hoje não é mais uma filhinha, da sua filha. 30 anos. Não, 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 não. Olha, ela estava nascendo e já estava no objetivo, hein? Para você ver como a gente começou cedo. Nossa! Não faça contas. Eu falo para os alunos, não faça contas. Mas, de qualquer forma, nesses últimos 35 anos do Objetivo, eu vivi muitas mudanças dentro do Objetivo em relação à valorização, à informação e o idioma como algo realmente muito importante. Então, as nossas crianças, desde muito pequenos, os nossos alunos, desde muito pequenos, eles têm aula de inglês desde que entraram no infantil, né? São expostos ao idioma, expostos ao material original. Nós temos já desde o ano passado, uma parceria com Cambridge, com a Universidade de Cambridge, com o material utilizado por eles, que a partir de agora eles começaram a ser expostos a esse tipo de material, mas nós sempre trabalhamos o inglês desde muito pequenininho. E, assim, na medida do possível, expondo as crianças e aí eu posso falar mais especificamente pelas séries finais, de sexto ano, nono, que são os meus, situações reais, condições reais de execução de tarefas, de trabalhos, de passeios, coisas assim que já fomos de cinema a receitas, a teatros, enfim, coisas que a gente expõe a criança desde sempre. E agora, com a parceria com Cambridge, eles têm o Fundamental 1, tem aulas diárias de inglês na grade, eles já têm aula todos os dias de inglês, e a partir do Fundamental 2, nós temos o inglês também, seguindo o material e o método, né, a metodologia de Cambridge, o que nós chamamos de contraturno, né? Então, é um curso de inglês que é feito dentro da nossa própria escola, justamente para fechar todas essas informações que eles tiveram durante esse tempo todo e fazer com que eles cheguem lá no segundo ano do médio, na segunda série, às vésperas do vestibular, a terceira série, prontos para prestar um certificado ou vários no decorrer desses anos todos, que o nosso programa compreende aí 7, 8 anos de curso, se eles quiserem, se eles tiverem interesse, quanto mais cedo começa, melhor, né? Mas Eles não é uma opção. Eles têm que fazer, não é é um até o programa. quinto ano é obrigatório, a partir do Tá, sexto ano é opcional. E aí nós tá. ficamos muito felizes com as famílias, quando elas perceberam que essa é uma das várias opcionais, né, que o Objetivo oferece, e que essa tem um peso todo especial na escolha das famílias. Então, as famílias vêm escolhendo deixar as crianças, desde o ano passado, na nossa escola, com o nosso método, com os nossos professores, acompanhados de perto pelo pessoal de Cambridge, sempre muito bem assessorados,
e deixando conosco na escola, porque aí realmente parece que a família entendeu que nós temos essa preocupação de fechar esse pacote de aprendizado, que começa com os nossos Porque pequenos e chega até o ensino médio. vários níveis. Porque eu tenho notado, Elaine, que essa meninada, quando está chegando aí na época do vestibular, no ensino médio, eles já estão tão craques. Outro dia eu perguntei, eu falei assim, é só com inglês objetivo? É. Você fez tudo isso, escreveu só estudando aqui, quer dizer, não fez um curso à parte, né? Como normalmente a gente fazia, na minha época, eu fazia tudo à parte, porque o inglês da escola era sabe, simples, né? Aprendia o The Book is on the Table e acabou. Agora Nos não. Agora eles fazem. Geralmente, né, os estudantes do Objetivo que eu tenho acompanhado, principalmente na época das medalhas, quando a gente vai fazer as Olimpíadas, perdão, que me fugiu, todos sabem falar muito bem, escrever muito bem, e essa parceria ainda com Cambridge, quer dizer, são todos os níveis que são trabalhados e o progresso desses alunos tem sido resultados muito bons, né, Elaine? Com certeza, tanto na escrita, quanto na fala, quanto na produção. E agora o que nós queremos mostrar a eles é que eles estão cada vez mais prontos, aptos e capacitados para os grandes certificados, certificados que vão servir para a carreira deles, que vão servir como um diferencial para currículo, que vão servir para dar firmeza a eles, para eles saberem que eles podem sim dominar e ser muito bem classificados em todos os pilares da língua, listening, reading, writing and speaking, dentro da Universidade de Cambridge, com aqueles certificados que são super exigentes, que começam no nível super adequado aos pequenos e vai indo, chega naquele grau de exigência Master Blaster, como eles falam, e a gente sabe que eles podem. E nós acompanhamos isso porque nós sabemos, sim, que eles têm condição para isso. E é o que você falou, eles chegam, quase todo final de ano, várias vezes, eu já acompanhei grupos se preparando para Olimpíadas Internacionais, e assim, eu fui conversar com eles para ver como que ia ser a entrevista deles e tal, e assim, Tudo assistindo a em entrevista inglês. deles, eles estão super tranquilos, super fluentes, e escrevem muito bem já também, o que é muito importante, porque comunicar-se num outro idioma acaba sendo a parte mais simples para eles. Agora, o escrever, o redigir um texto, o redigir uma explicação para uma Olimpíada, ou para um vestibular, ou uma redação de um certificado, isso exige muita prática e Existe. exige muita preparação. Então, aquele primeiro parágrafo pequenininho de 4, 5 linhas, que ele escreveu comigo no quinto ano, sexto ano, né? Com a Verônica no quinto, comigo a partir do sexto, eles vêm num crescente, eles chegam no nono ano escrevendo cartas, escrevendo contos, e para que no ensino médio eles estejam realmente preocupados com aqueles textos mais acadêmicos, mais, não sei se a palavra correta é sérios, mas outro tipo de teor para prepará-los para o vestibular. Do vocabulário, mas assim, o conteúdo em si eles já dominam, com certeza. Inclusive, eu fiquei muito impressionada, né? Inclusive, até, quer dizer, o exemplo que eu tenho na minha casa, porque é a jovem que eu tenho na minha casa, que é minha filha. Ela foi ser contratada por uma empresa para fazer o currículo. Então, tem um currículo muito bom, muito gabaritado, muito interessante. Mas o que fez a diferença, né? O diferencial foi na hora da entrevista e do storytelling. Né? Ela teve que fazer o português e o inglês sem pausas, não tem essa papo de edição, não. Foi lá, falou, eu sou Isabela, eu sou assim, 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 e pá, aí já veio o inglês de novo, com interpretação, com tudo. Quer dizer, com todo o conteúdo que a pessoa tem, com tudo que ela aprende, se ela não souber se comunicar e se ela não souber passar o conteúdo, tanto em português quanto em inglês, ela já está sendo, pelo menos, não digo descartada, mas ela já vai ser colocada em segundo plano no sentido de currículo, né? Tem um monte de gente na frente dela já, né, Elaine? E eu digo isso, inclusive, aos pequenos, desde muito cedo, não pensando em vestibular ou pensando na carreira em si, mas para que eles não percam a qualidade de um filme, não percam a qualidade de um seriado, não percam de outro amigo ter entendido melhor a música que a Wandinha dança e eles não. Então, assim, uma coisa é você imitar a Wandinha, saber o que ela está cantando, né? E outra coisa é você simplesmente imitar a Wandinha. São exemplos assim que hoje faz tanto parte da vida deles. Esses Entendi. clipes, essas musiquinhas, eles falam que clipe é coisa de gente antiga. Ai, meu Deus, que nem outro dia que eu falei o SIC.
Ela falou SIC? O que é SIC? Para, Silvia. Drops. Você pegou meu drops? Vai, vamos voltar para o inglês. Pois é, né? Então, mas drops é uma palavra da língua inglesa. Conta para eles. Fala para eles descobrirem a história da palavra drops. Outra coisa. Drops é outra coisa também na parte jornalística. Não é? Então, são palavras, eu brinco com eles, né? Eu falo, a língua inglesa, comparada à língua portuguesa, ela é muito, como eu posso dizer, muito mais tranquila, digamos assim. Não tem acento, né? Não tem cedilha, né? Essa coisa é mais tranquila. É muito mais tranquila. Então, aproveitem que vocês têm uma língua. O português é uma língua tão rica. E eu digo a eles, não é porque eu sou apaixonada pelo inglês que em algum momento da minha vida eu subestimei o aprendizado da língua portuguesa. Jamais, jamais. Então, a ideia é que você consiga caminhar em paralelo com os dois idiomas, com os dois cinemas, as duas músicas, as duas literaturas, para que eles possam até ter esse nível de comparação. Né? Verdade, é verdade. Possam assistir um filme dublado e depois assistir um filme legendado, depois de um tempo falar, nossa, que horror! E são coisas assim que a gente trabalha com eles muito dia a dia. Ô, Elaine, e eles gostam, por exemplo, de então assistir filmes e séries sem as legendas, ler livros em inglês? Eles gostam? Olha, eu vou dizer para você que cada vez mais eles gostam mais. Então, é assim, óbvio que nós estamos falando no meu grande métier, que são pré-adolescentes e adolescentes, é aquele momento do tudo é meio chato. A gente sabe disso, então a gente precisa realmente dar um incentivo, um gás. E eles gostam, porque eles percebem que eles entendem, então eles fazem parte daquilo. Então, tá tudo bem. Eles até já são 8º, 9º ano, eles já são capazes de fazer críticas às traduções. As traduções que eles ouvem, que eles veem. Então, assim, eles não assistem. Normalmente, eles assistem, o que eu percebo deles, eles gostam de assistir com legenda em inglês. Então, eles fazem o listening e o reading ao mesmo tempo. Tá? Então, no primeiro momento, talvez a legenda em português, 6º ano, mas com o listening já em inglês, e aí eles vão transformando, até eles chegarem no 9º ano e eles mesmos serem críticos o bastante para falar, nossa, aquele filme, imagina aquele título, ou aquele texto. Mas eles gostam sim, e eu acho que eles ouvem e leem mais até em inglês hoje em dia do que em português, letra de música. Verdade. É verdade. Adequada à idade, né? A gente tem esses cuidados também com a escola. E o objetivo, ele incentiva esse aprendizado, então, desde o Fundamental 1 que você falou, né? Essa sequência e depois vai embora, se por um acaso eles é obrigatório até um certo ponto, e depois, naturalmente, até por conta da demanda e de tudo que vem, eles acabam continuando, e o objetivo continua também oferecendo o inglês até o último ano. Sim, até o último ano, dentro das nossas unidades, com o material, como eu disse, de Cambridge, assessorado pelo pessoal de Cambridge, o exame é feito pelo pessoal que faz isso com as escolas de inglês. Então, assim, é tudo para que eles realmente sintam-se acolhidos no aprendizado desse idioma, que não dá mais para viver sem. E eu digo aos nossos alunos, quando chegam no ensino médio, que eles estão anos-luz à frente de muitos alunos de muitos lugares aí do planeta afora, enfim, independente da escola, justamente por causa disso, porque nós priorizamos o aprendizado de coisas importantes, pertinentes, durante a vida toda deles. Então, eles sabem fazer uma receita e eles sabem ir para a Disney, sabe assim? Coisas de... E no ensino médio, eles sabem fazer uma entrevista de emprego, que eu acho que é uma coisa que... vocês treinam também isso? Na verdade, aí a gente está trabalhando mais a parte de leitura, né? O ensino médio, como a gente tem o nosso foco maior no vestibular já, eles têm textos que são entrevistas de emprego, ou eles têm textos que falam de grandes empresas, de multinacionais, eles têm textos que falam de empresas de tecnologia, de tudo um pouco, porque a gente sabe que nos vestibulares que eles vão encontrar de tudo um pouco. Então, até o vestibular em inglês também é multidisciplinar, né? Aquele cabeçalho lá, aquele início, falou de um monte de coisa. Quer dizer, se não tiver ali o comprehension dali, não consegue responder. Eu digo a eles que é mais difícil entender o enunciado do que achar a resposta. Sempre. É verdade, eu também acho. Não é? É verdade. Porque assim, às vezes a resposta é tão clara, se você conseguiu perceber pelo enunciado. Então, e isso a gente também trabalha com eles desde sempre. Porque o enunciado das nossas provas, desde muito pequenininho, das avaliações, tarefas,
em inglês, sujeito, você brinca com eles, né? Sujeito, verbo, complemento, para eles compreenderem a construção, para que eles peguem um texto lá no Enem, na FUVEST ou qualquer outro, né? Enfim, vestibular que tenha inglês e que eles realmente se entendam com aquilo, porque é importante. E qual a dica que você dá para a gente incentivar, né? Umas dicas para incentivar, então, os alunos a estudarem inglês com mais entusiasmo. Eu já acho que a gente falou bastante sobre isso, né? A importância, quer dizer, eles sabem, mas às vezes tem aquela, né, preguicinha, não sei se eu estudo, não sei, sei lá, pode ser uma acomodação. Como é que você faz para incentivar? Porque, por Olha, exemplo, os games são todos em inglês, né? Eles então, adoram jogar videogame, é o que você falou das séries, quer dizer, em sala de aula, o que você usa para entusiasmá-los, eu então? acho que, na verdade, é assim, trazê-los à vida real, né? Na escola, é trazê-los à vida real. Então, em situações como eu brinquei de uma atividade que envolva culinária, eles nunca entenda, claro, né, na grande maioria, se preocuparem em fazer uma receita em inglês. Então, eles vão trazer esse prato, vão fazer comigo na escola. Isso são projetos que a escola fornece, que a escola oferece a eles. Num determinado momento, eles vão filmar um passeio, num outro momento, eles vão fazer fotos sobre eles mesmos, falando sobre uma rotina, ou eles vão escrever cartas para o futuro deles mesmos. Então, assim, trazer a vida deles para o inglês, ou o inglês para a vida deles. Tem que andar assim, juntinho, sempre pensando nesse segundo aspecto que você disse, que é o interesse particular. São os games, são as músicas, é o esporte, você assiste Olimpíadas, você ouve, né? Há várias pessoas de vários idiomas, mas o inglês está ali. Então, eu acho que respeitando sempre a idade é muito importante, o nível para que você não os assuste, e sim que você os cative, mas falando de tudo um pouco, para que todo mundo e que todo aquele aluno que tem um assunto específico de interesse sinta-se privilegiado. Então, a gente tem os grupinhos dos gamers, os grupinhos dos cinéfilos, os da música, os do esporte e todo tipo de esporte. Ah, Aquele que... você divide os grupos de acordo com os interesses deles? Sim, quando eles querem apresentar trabalho, por que não? Pode? Porque chato, né? Aprender uma coisa que eu não gosto, então pelo menos eu vou falar de gamers. Os gamers ficam juntos, quem gosta de cinema, cinema gosta. Ah, interessantíssimo, Não é? interessantíssimo. A gente vai dando a bagagem para eles para chegar num determinado momento, e aí eu digo a você que isso pode acontecer, claro, quando eles já têm maturidade de 8º, de 9º ano, para fazer um trabalho mais específico, uma coisa mais aprofundada, até para eles, eu brinco para eles, que é com eles, que é para fazer propaganda do que eles gostam. Então, assim, Isso. né? Eu não sei nada de game, né? Então, a cada ano que eu assisto alguma apresentação de alguma coisa, tem os fanáticos pelo RPG. Um dos meus cadernos, em algum dos anos aí, fala sobre RPG. Aquela aula, eu convido que eles deem, porque para eu dar, eu tive que estudar muito, para né, poder participar daquilo junto com eles. É diferente de quando eu estou falando de música ou cinema, que eu amo de paixão. Então, eu aprendi muito entrando na área e na vida deles. A gente tem os chefes de cozinha, jamirins, que vão lá apresentar suas receitas. É muito interativo, eu diria. E é bem Ai, gostoso. que legal, que legal. Muito bem, olha, eu quero agradecer muito você compartilhar com a Imagina. gente. Faltou alguma coisa que você queira falar, convidar, enfim, esse é teu espaço aí para você se despedir. Eu acho que é assim, eu acho que o mais legal disso tudo é você ter a paixão pela coisa. Então, eu sempre compartilho isso com as pessoas que trabalham junto comigo, os professores que dão aula junto comigo, as crianças, os alunos, os adolescentes, os jovens que já passaram e passam pela minha vida, é a paixão pelo que você faz. Então, assim, dedique-se, escolha uma área dentro do inglês, porque você vai ter que conviver com ela, ainda que você vá fazer cinema na sua vida, ou que você vai ser dentista, então você vai ter que ler livros científicos, não importa. Dedique-se, divirta-se com aquilo. Ou simplesmente ouça a música, faça com que aquilo seja parte da sua vida. E ela fará. E o inglês passa a fazer parte da nossa vida sem a gente nem perceber, desde que a É gente verdade, é né? verdade. Super proud of you. Muito Fabiola, bem, muito bem. Muito obrigada, viu, Elaine? Muito obrigada. imagina, Virginia, à disposição, eu que agradeço. Quero que todos curtam muito, muito, muito. Vai, vai.